Desde que eu me conheço por gente, eu tenho ouvido na política, principalmente em época de eleições e até em outros períodos, duas palavras. Sempre ouço muito se falar sobre esperança e sobre medo. Então a gente ouve um lado dizendo que é a esperança e tem medo de outro lado, e esse outro lado dizendo que ele é a esperança e tem medo desse outro lado. A gente, inclusive, tem uma frase famosa aí de um candidato que, quando ganhou a eleição, disse que a esperança tinha vencido o medo. E então eu vi agora nessas últimas eleições aí de 2018, muitos com esperança, comemorando a vitória do candidato que ganhou, e outros com medo, já colocando frases sobre resistência. E isso, pelo menos desde que eu estou vivo, eu tenho visto isso antes. Eu já vi o pessoal falar, alguns com medo do que viria e outros com esperança do que viria. Eu lembro na década de 80, quando a gente estuda, a gente vê nas diretas já alguns com medo do que viria, outros com esperança de poder voltar a escolher os seus governantes. Mesmo quando a gente estuda a ditadura militar, alguns com medo da ditadura, outros dizendo que nem ditadura era um regime com esperança. E mais para trás, em todos os regimes, todas as mudanças políticas, sejam elas democráticas ou não, um grupo com esperança daquilo que vem e outro grupo com medo. E indo mais para trás ainda, há quase 2000 anos, talvez 1900 anos, a gente vê no livro do Apocalipse, na Bíblia, e eu lendo o contexto desse livro, a gente vê alguns com esperança. Esperança quando chegava o César, quando chegava o governador, quando chegava o Império Romano trazendo a paz romana, conhecida Pax do latim. E aí, aquela paz trazia esperança, quer dizer, era um momento em que tudo ia ser tranquilizado, em que as estradas iriam ser tranquilizadas, em que a gente ia ter oportunidades melhores, inclusive começavam a endeusar os governantes. E outros que acabavam sendo perseguidos, muitas vezes por sua raça, muitas vezes por sua ideologia e muitos por sua fé, com medo. E havia um grupo especial com medo, o grupo dos cristãos. Estava com muito medo naquele momento, apesar de os romanos e daqueles que estavam depositando a sua esperança no governador estarem com todas as expectativas positivas. Então, para esse grupo que estava com medo, que eram os cristãos, João escreveu que eles deveriam ter esperança, porque havia um imperador, um rei, maior do que César, e que estava no controle da história, estava no controle do mundo, estava no controle de tudo, porque esse rei era o próprio Deus. A gente lê lá em Apocalipse, no capítulo 1, graça e paz da parte daquele que é, que era e há de vir, da parte dos 7 espíritos, ou espírito sétuplo, que é o Espírito Santo, que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos, e o príncipe, ou seja, o que governa os reis da terra, que é fiel testemunha, que testemunha do Pai, e que traz essa testemunha até as últimas consequências. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. Então, esse Deus constituiu um reino de sacerdotes. Jesus fez um reino de sacerdotes, que é o reino composto daqueles que colocam a sua esperança nele e não em governos humanos. Também não tem medo desses governos humanos, independente da sua ideologia política, independente do que você acredita. A sua esperança não pode estar em pessoas. As pessoas falham, as pessoas quebram expectativas e as pessoas são fracas e limitadas. Elas são egoístas, elas pensam nos seus próprios interesses, elas buscam as melhores oportunidades para si. Então a nossa esperança não pode estar depositada nessas pessoas. A nossa esperança deve estar depositada no Rei Jesus. O nosso medo também não pode ser dessas pessoas. Essas pessoas não podem fazer nada que Jesus não possa resolver. A gente lê aqui em Apocalipse, no versículo 7 do capítulo 1, ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Quer dizer, aqueles que tentaram acabar com o poder de Jesus,
que tentaram destruir Jesus não conseguiram detê-lo porque ele venceu a própria morte, aquela grande inimiga, aquela que a gente teme, ela foi vencida pelo Senhor Jesus. Então, o que os homens podem fazer? A Bíblia também fala disso. Por isso, não tenha medo e não tenha falsa esperança. Deposite a sua expectativa no Rei Jesus. Ele governa o tempo, ele governa a história, ele governa a terra, ele é o Alfa e o Ômega, e ele vai voltar e estabelecerá um reino de verdadeira justiça. E quem estiver do lado dele vai viver isso. Eu sou André Castilho e estou só de passagem por aqui.